É um prazer estar aqui nessa manhã, fazer parte do 4º Fórum da ABREM. Quero primeiramente agradecer o Yuri, também Antônio Bolognese, por essa iniciativa, e eu sei que nos bastidores há muito trabalho. Aqui é um concentrado, né, do resultado de muito trabalho, tentando apresentar a todos nós algo muito importante. E eu vejo aqui 2 princípios básicos mais elementares, né? E eles se unem. Um deles é o princípio da comunhão. É um princípio um pouco clichê, mas essa é a verdade. A comunhão vem de comum união, uma união comum em prol de um objetivo, e é o que a gente vê aqui, forças se unindo para alcançar resultados muito importantes e que vão mudar o Brasil, mudar a história do Brasil. Isso é muito legal, né? A gente vê aqui que a união faz a força, é o segundo princípio, clichê, mais importante, e tem trazido resultados muito grandes em todas as áreas que são aplicadas. Bem, eu sou de Santa Catarina, sou um empresário, tenho uma empresa lá em Agrolândia, uma cidadezinha do interior. Há 20 anos nós fabricamos máquinas, tecnologias para ramos que não são esses ramos aqui, não é o ramo do resíduo. Então talvez eu sou a pessoa que menos tem experiência, por enquanto, entre vocês. Vejo pessoas de alto gabarito, pedigree, em conhecimento técnico na área, e tenho aprendido muito. Talvez para a maioria de vocês choveu no molhado, mas para mim eu absorvi conhecimento desde o início até aqui, estou absorvendo ainda mais. Nós temos a empresa AWK, que é uma empresa fabricante de tecnologias para o ramo da madeira renovável, também para ramos portuários, com carregadores portuários, movimentação e recepção de cargas, e também com plantas de mistura de fertilizantes. Essa é a nossa tecnologia de origem brasileira, aqui que nós estamos em plena expansão, estamos em plena atividade lá em Santa Catarina, no Alto Vale do Itajaí, região inclusive chamada de Vale Europeu, onde tem uma concentração muito grande de indústrias metais mecânicas, né? Uma realidade da nossa região por causa da colonização europeia. Bem, e o que isso tem a ver com a Biana, né? A Biana, eu imagino que vocês a conhecem, a grande maioria aqui conhece a Biana. A Biana é uma empresa de mais de 30 anos de história, 33 anos para sermos exatos. Ela vem da Macias, né? A Macias era a empresa anterior. A Biana vem com essa nova cara, vamos dizer assim, para o mercado desde 2016 aproximadamente, mas continuando com a mesma indústria, os mesmos colaboradores e os mesmos objetivos, inclusive ampliando esses objetivos. A Biana, ela atua no ramo de resíduos, né? No ramo de recuperação de resíduos. Um momento. Obrigado. E a Biana já está atuando no Brasil há aproximadamente 15 anos. A Biana veio como Macias, como eu tenho falado antigamente, e nos últimos 10 anos ela tinha uma parceria com uma empresa brasileira, onde que a Biana ficava na sombra dessa empresa, fornecendo informações, tecnologias, atendendo o mercado, né, de resíduos sólidos. Acredito que aqui nós temos inclusive alguns clientes, ou ao menos representantes de alguns clientes, ou clientes em potencial da Biana. Mas recentemente a Biana nos procurou, nos conheceu aqui no Brasil, e após esse namoro, está nascendo, ou já nasceu, a Biana Brasil, que é uma empresa brasileira no intuito de desenvolver as tecnologias Biana, as tecnologias europeias aqui no Brasil. Isso já vinha acontecendo numa fração com essa empresa que outrora fazia parte, né, dessa ideia ou desse projeto da Biana. Mas agora, vendo na nossa empresa, nos nossos colaboradores, o potencial de a gente produzir tecnologias de ponta aqui no Brasil, baseado com aquilo que a gente já produz lá em Santa Catarina, então nós entramos com um projeto de construção de 100% dos equipamentos da Biana aqui no Brasil, ou muito próximo de 100%. Sabendo que o Brasil é um desafio para nós brasileiros, é necessário conhecer o Brasil, a gente sabe de toda a carga tributária, a gente sabe também, né, dos desafios de custos de importação e tudo mais, de nacionalização de produtos. Então, a nossa intenção, a partir de agora, é produzir os equipamentos 100% no Brasil, melhorando assim logística, atendimento, velocidade, retorno, custo e mantendo a tecnologia de ponta.
Bem, eu gostaria de falar um pouco, então, da Biana e aquilo que a Biana vai fazer e está fazendo já aqui no Brasil. Então, a nossa missão é projetar, fabricar e fornecer instalações de equipamentos e serviços de alta qualidade para plantas de tratamento de resíduos sólidos, oferecendo diferenciação e rentabilidade econômica em nossas ofertas, né? Então, essa é a nossa missão. E a Biana, ela tem alguns estágios muito importantes. A Biana começou, a Biana Recycling, a Biana lá na Espanha, ela começou com a reciclagem de resíduos sólidos. E aí a Biana, ela decidiu e entendeu que esse processo ele precisa ser continuado e não substituído. Então, a ideia da Biana é essa continuidade. A continuidade, a Biana ela tem adquirido nos últimos anos a tecnologia de valorização térmica, pensando nessa valorização não como substituição, mas sim como sequenciamento de processo. E com isso, a gente entendeu o que nós fizemos, qual seria então o próximo caminho, para que a gente vai usar essa valorização térmica, o que o mercado precisa entender e o que ele pode alcançar. A Biana, então, está mais de 30 anos no mercado, são mais de 200 plantas espalhadas pelo mundo, sendo mais exato 220, 40 mil metros quadrados de área construída lá na Espanha, mais de 100 colaboradores, esse número tem aumentado bastante, 30 milhões de euros em resultado em 2021. Então a Biana ela tem já abrangência em vários países, né, e agora também como Biana Brasil. Temos a Inglaterra, temos também na Turquia, Biana México, temos também a Biana, claro, matriz na Espanha e agora a Biana Brasil. Aqui está o grupo, né? A fabricação de equipamentos ela acontece na Espanha, obviamente, onde é a matriz, acontece também na Turquia com a Biana MIS e agora também no Brasil com a Biana Brasil, fabricação de todos os equipamentos da Biana. Então nós temos 3 áreas de atuação, plantas completas, também venda de equipamentos e serviços. Aqui alguns exemplos seriam recuperação de resíduos sólidos, toda a parte de tratamento biológico, seja biosecagem, biodigestão, bioestabilização, compostagem, também as plantas de coleta seletiva, né? Plantas também destinadas a resíduos industriais, plantas também destinadas a combustíveis, basicamente o CDR, muito conhecido, plantas destinadas à recuperação de construção e demolição, biomassa, recuperação, separação de metais ferrosos e não ferrosos, retrofit, tanto na parte de engenharia, onde a Biana tem por ideologia entender um processo amplo, de uma necessidade ampla de uma planta, mas começar dentro sempre da realidade de cada caso. Então, pensando à frente aquilo que pode ser adicionado, aprimorado, aumentado em cada planta. Temos também a Biana Covertec, aqui embaixo, talvez alguns não conseguem ver, mas é uma tecnologia que veio para ficar no mercado, que são cobridores especiais para biosecagem, a gente vai falar um pouquinho mais na frente, algumas soluções específicas para a indústria sementeira, bunkers, sistemas de pesagem dinâmicos, sistemas de dosagem dinâmico e também a parte de valorização térmica. Alguns equipamentos, já foi falado ontem aqui por outras empresas, nós também temos essas tecnologias, separadores balísticos, né, por forma, por separação geométrica, separadores chamados de trômeus ou peneiras rotatórias que separam por granulometria, biodrans, que são sistemas de aceleração de partículas e aumento a aceleração na biodigestão, bioestabilização. Nós temos também o abridor de sacos, né? Muito comum nas plantas de reciclagem e triagem, a necessidade de abrir os sacos, abrir as bolsas do lixo, né? Sistemas Windshifter, que são separadores por peso, né? São separadores à base de velocidade e sopro de ar, toda a gama de sistemas de aspiração. Temos também abridores de garrafas, muito importante, as prensas agradecem, né? Então as garrafas PET que você e eu colocamos no lixo tampadas, quando elas chegam numa prensa, elas vão
aumentar o nível de sofrimento da prensa. Então, nós temos equipamentos que são os abridores de garrafas, né, próprios principalmente para PET, toda a gama e famílias de transportadores de correia, sistemas sem fim de alimentação de plantas, né, roscas, a parte de valorização térmica e também Mass Master, que são os misturadores, né, que são muito utilizados principalmente na parte de compostagem, que você mistura o composto com o estruturante. Então, um pouco das famílias dos equipamentos que a Biana Brasil produz e produzirá aqui no Brasil. Aqui, os nossos negócios e produtos, né, montagem, assistência técnica, indústria 4.0, ou seja, todas as plantas interligadas tecnologicamente com sistemas de supervisório e monitoramento à distância e toda a parte de supervisão. Então, a ideia da Biana Brasil, né, junto com a Biana Recycling, que é a nossa matriz, é valorizar o seu negócio e crescer o negócio. Como eu tenho dito, a nossa intenção e a nossa percepção não é uma substituição, mas sim uma continuidade, entendendo que cada parte do processo do resíduo, seja ele urbano ou industrial, ele tem a sua importância e a sua valorização. Então, essa é a nossa visão na questão da reciclagem versus geração térmica ou geração elétrica. Aqui um dado que nós tiramos do Panorama Nacional de Resíduos 2022, a parte verde são os nossos aterros sanitários brasileiros, a parte vermelha ainda os nossos lixões, né? Mas a gente entende que nós estamos desperdiçando, foi falado muito aqui, né, o desperdício de fator econômico e fator energético com os aterros sanitários, né? CDR, já também falamos muito aqui desde ontem, né, as vantagens do uso de CDR, mas eu lembro aqui que Antônio Bolognese comentou que, por mais que as sementeiras elas buscam absorver todo o CDR que elas podem absorver inorgânicos, nós estamos falando em 12% do resíduo brasileiro. Então, isso sem contar as crescentes, né, e talvez até as problemáticas do mercado. Então, a gente entende, todos nós, que há muito o que fazer e há muito o que melhorar. A Biana Brasil, ela, olhando para o CDR, a gente tem aqui uma sequência do CDR inorgânico, né, que é o CDR mais comum, né, o CDR que tem o maior poder calorífico, o CDR que tem a aceitação hoje, que é o filé mignon, vamos dizer assim, do CDR hoje no Brasil, que as sementeiras querem, né? Então nós temos 50 milímetros para pré-calcinador, 20 a 30 milímetros que são os de melhor qualidade, foi ouvido ontem aqui por parceiros também nossos que trabalham nessa parte da trituração, que são para os queimadores principais, mas para a Biana a gente entende que o 80 milímetros que é aquilo que sai no trômel, que está ali tanto a fração orgânica, quanto os de volume menor, pode ser sim o nosso Waste to Energy. E é isso que a gente vai ver um pouco aqui nos poucos minutos que me restam. E para nós entendemos é algo que é uma realidade na Europa e entendemos que aqui no Brasil não tende a ser diferente, que é o CDR verde, ou seja, um CDR a partir do resíduo orgânico. Um CDR contaminado, porque eu tenho aí pedaços plásticos menores a 80 milímetros que passam no meu trômel, mas eu tenho um índice de orgânico muito grande que, da maneira que ele está no lixo, ele não me tem muito valor energético, porque eu tenho um alto índice de umidade e, com isso, eu vou gastar muita energia para secar essa matéria e aí sim queimá-la e assim oxidá-la. Mas, olhando para um trabalho, para um processo de biossecagem, a gente consegue trazer esse poder calorífico muito próximo ao poder calorífico de uma biomassa comum, como cavaco de madeira, e aí sim poder usar, né, no mercado de combustíveis. Nós entendemos como Biana Brasil que esse mercado de combustível, por mais que aqui se foi falado muito de energia elétrica, foi falado muito de a busca por essa valorização como energia elétrica, nós entendemos que o Brasil ele tem uma realidade talvez mais próxima que essa realidade, que a gente pode explorar um pouco mais. Eu falo pela minha falta ainda de conhecimento, mas coletando os dados que eu tenho coletado aqui nesse fórum, eu tenho entendido que é um grande desafio a viabilização dos projetos com energia elétrica, mesmo que nós o fazemos também. Todo o trabalho, todo o empenho parlamentar, todo o empenho da ABREM para buscar isso é uma caminhada que ela ainda tem um
um processo a ser seguido, um tempo a ser seguido. E olhando hoje para o Brasil, meus caros, eu entendo que nós já temos um consumo muito alto de biomassa, um consumo muito alto de combustível para as nossas indústrias convencionais, para a nossa geração de vapor saturado, para a nossa geração de óleo térmico, de aquecimento de óleo térmico, para as mais variadas plantas, para os mais variados setores. Então, tanto o CDR verde quanto o CDR inorgânico, eu entendo que há um mercado a ser explorado, que é o mercado do consumo comum desse combustível. Quando nós olhamos para grandes centros como São Paulo, e eu que trabalho no ramo também da biomassa, da madeira picada, eu percebo as dificuldades e o alto custo até logístico de transporte, por exemplo, da floresta até os pontos de consumo dessa energia, dessa biomassa. Onde que nos grandes centros nós não temos floresta, mas nós temos resíduos, né? Nos grandes centros nós temos resíduos. No interior nós temos florestas, mas nós temos pouco resíduo. Então, quem sabe a gente olhar um pouco mais para viabilidade ambiental, de licenças, para nós tratar o resíduo urbano, como foi falado aqui, que é uma questão de segurança e saúde pública. Quem sabe a gente dá para ele também um caminho, que é um caminho tanto quanto mais natural, no meu ponto de vista, que é o caminho do consumo energético de aquecimento de gases, muito usado nas indústrias de vários setores alimentícios, indústrias de secagem de vários componentes, onde é que você pode usar essa energia térmica. E nós não estamos falando em grandes plantas, agora sim em plantas menores, que podem estar absorvendo, né, o CDR, pode estar absorvendo, seja ele orgânico ou inorgânico, nas plantas de geração térmica. Então, nós temos aqui na biosecagem, como que eu faço isso? Eu preciso baixar o índice de umidade e, com isso, ganhar poder calorífico. É com a biosecagem. A biosecagem, a tecnologia da Biana é com a Covertec, que é essa lona especial, que é uma lona com 3 camadas, onde que ela consegue eliminar a umidade, mas ela não elimina odores. Então, ela elimina a umidade, mantendo a temperatura, e com isso também, ao invés de eu fazer um processo de sucção de ar, onde é que eu teria que tratar o meu ar, né, teria que tratar esses gases gerados, eu faço uma insuflação, que é ao contrário. E essa lona, vamos dizer assim, é uma lona filtrante que nos dá todo um resultado positivo. Então, com isso, eu faço a biosecagem, eu mantenho o controle de temperatura entre 40 a 50 graus, não excedo 50 graus, para que o meu material ele não comece a ficar inerte, para que eu não quebre o carbono. Então, eu mantenho uma temperatura controlada e, com isso, eu uso a própria fermentação orgânica para fazer a secagem de toda a matéria. Eu posso fazer isso tanto com CDR, que ele tem orgânicos e inorgânicos, quanto com puramente orgânico. Isso é uma questão de estudo de cada realidade. Mas o que eu preciso ter, basicamente, é uma fração mínima de orgânicos, basicamente um mínimo de 15% de orgânicos. Precisamos ter também oxigênio, obviamente, para que esse processo aconteça, e precisamos ter umidade, um produto que entra mais úmido e vai perder umidade. Nós temos conseguido entregar resultados na casa dos 20% a 22% de umidade, e com isso um poder calorífico entre 2.000 a 2.500 quilocalorias nessa biosecagem, e com isso ter um combustível que pode ser colocado dentro da concorrência, por exemplo, né, ou da equação de um cavaco de madeira de biomassa. Avançando aqui, um exemplo rápido de biosecagem, né? Aqui nós temos uma planta onde é que eu faço uma pré-trituração, eu separo os orgânicos, os finos, e aqui eu mando para a biosecagem apenas a fração orgânica, nesse caso, e faço o CDR da parte inorgânica. Isso aqui é um exemplo comum, né? Aqui nós temos um outro exemplo que é o contrário. Eu faço primeiro uma pré-trituração geral de todo, assim como vem da recolha das cidades do resíduo urbano, RSU, eu faço uma pré-trituração, mando tudo para a biosecagem, e depois sim eu entro num processo de agora trituração secundária e faço uma separação de CDR verde e
CDR inorgânico, ambos com baixo índice de umidade e, com isso, um poder calorífico acessível. Posso depois fazer uma mescla, né, baixando o poder calorífico do inorgânico, que está lá em 6 a 7.000 quilocalorias, e uma biomassa de 2.000 a 2.400. Fazendo uma mescla, a gente pode chegar em 4.000 a 4.500 quilocalorias e alimentar também misturado. Mas a grande vantagem é você entrar também no mercado de crédito de carbono com uma biomassa que, por isso, a gente chama de CDR verde. Avançando aqui, a parte de tecnologia térmica, né, de recuperação de eficiência térmica, nós temos aqui um exemplo prático, né, do nosso sistema de oxidação de resíduos. Como eu estava falando para vocês, a Biana entende que não é uma substituição, mas sim uma continuação. Eu reciclo, eu faço a triagem, eu tiro os valores econômicos do meu resíduo urbano e aquilo que me sobra, ao invés de eu colocar em aterro, ao invés de por mais que eu baixo o volume, nós vimos aqui que 4 a 6% somente pode fazer uma triagem, né, valorar esses itens, o restante está indo para aterro. Se eu faço uma biosecagem, eu abaixo o volume, mas ainda ponho em aterro. Agora eu posso fazer uma valorização energética, e aí sim, aqui um circuito muito simples. Eu tenho aqui uma seleção, uma pré-trituração, claro que isso não está no mesmo circuito, são ações separadas, mas o que importa agora é falar do nosso sistema de combustão. Então nós temos um forno, um sistema da Biana, um sistema de forno rotativo. Por quê? Porque essa tecnologia ela foi desenvolvida para resíduos hospitalares. E a gente sabe que são contaminantes que têm um índice de dificuldade maior. Então foi trazido essa tecnologia, né, de forno rotativo para fazer então a oxidação, a combustão, e aí essa câmara pós-combustão faz, né, essa transferência do sólido para o gasoso, você faz a combustão dos gases, e aí sim você pode gerar uma energia térmica, seja para uma caldeira, seja para um aquecedor de óleo térmico. Todo o sistema de preparação, né, de gases, todo o sistema de limpeza de filtros, reatores, e aí sim a chaminé. Uma tecnologia, um resultado muito parecido daquilo que já foi falado aqui, como o meu tempo já esgotou. Eu queria só finalizar e dizer para vocês que, nessa ideia da Biana Brasil, nós entendemos que nós podemos fazer retrofit de equipamentos, que são equipamentos que hoje têm um sistema, por exemplo, de grelha, pode ser colocado facilmente um sistema de fornos rotativos, onde que se trabalharia nas duas extremidades, que é a parte de queima e a parte de tratamento de gases. E o interior é o interior de um equipamento convencional que o mercado tem e pode ser feito essa adaptação. Ou equipamentos, plantas completas na valorização de energia térmica. Plantas a partir de 500 quilos de vapor hora. Ali tinha um exemplo, mas rapidamente aqui algumas plantas, tratamento, essas duas, tratamento de resíduos sólidos estão na Espanha. Aqui nós temos no México, temos essa aqui também na Europa. Temos aqui já algumas plantas de valorização térmica, temos essa planta na Espanha, temos também esse projeto Termogreen em Portugal. Aqui nós tínhamos um vídeo, mas como o meu tempo esgotou, sei que nós estamos no horário de almoço, eu agradeço muito pela dispensação do tempo e sucesso a todos nos negócios. Muito obrigado.